tarde, galera. Vamos chegando aí. Mais uma super live hoje do CT Viva, Leandro Custódio, com um tema bastante interessante para você e sua família nesse período de quarentena aí, né? Para você e sua família ficar antenado aí sobre nutrição. Hoje nós vamos estar com a doutora Jéssica. Ela é nutricionista esportiva, né? Que estará conosco nessa tarde aí. Vão entrando, vão compartilhando aí, convidando a galera, beleza? Convidando a galera para entrar aí. Chamando seus amigos. Um abração, meu aluno, ex-aluno aí, Pietro. Um abração aí a galera que tá entrando aí, o Emerson, a Diana, a Diane, o Lucas Queiroz, minha sobrinha Camila, que tá aí entrando. Um abraço para todo mundo. Hoje a live vai ser top, mas top mesmo. Boa tarde, já início da noite aí. E hoje vai ter vários temas bacana mesmo. Os temas super top aí para vocês aí acompanhar sobre nutrição aí, alimentação e entre outros, ok? Doutora Jéssica já está aqui essa super live. Um abraço aí, Pietro. E aí, doutora? Olá, boa tarde ainda, né? Uma boa tarde, quase boa noite. Quase boa noite. Tudo bom, Leandro? A galera tá entrando aí, ansiosos, mandaram muitas perguntas aqui. Eu selecionei algumas perguntas para nós estarmos batendo um papo bacana. Ajeitar aqui na minha cama aqui. Essa uma ajeitada Tá nela. dando para me ouvir bem? E eu tô te ouvindo bem. Pessoal aí, Ótimo. tá ouvindo bem aí? Vai dando um ok aí na live. Estão ouvindo bacana aí? Não tem como dar um alô para todo mundo, que entrou uma galera de uma vez só. Os primeiros que estavam entrando, estava fácil para cumprimentar. Dá um joinha aí, galera. Estão ouvindo bem? Nossa live aí. Cadê? Quero ver esses atletas aí entrando, né? Nossos atletas mirins. Aí, deram ok. A Lúcia, um monte de atleta, sim, ótimo. Estão dando ok, galera. Doutor, enquanto que a galera está entrando, primeiramente eu quero te agradecer. Dizer muito obrigado a todas as 180 famílias do Centro de Treinamento Vivo. Hoje o Centro de Treinamento Vivo nós trabalhamos com 70 famílias em Vila Valério e 110 famílias em São Gabriel da Palha, totalizando aí 180 famílias. E eles sempre acompanham as lives, eles bombam as lives. Aí nós fizemos live com grandes jogadores, com a Marta Citri da Seleção Brasileira. E aí as mães me cobraram, Leandro, nessa quarentena meu filho está comendo muito e várias coisas. Eu falei assim, doutora Jéssica, vai resolver esse problema. Ó, tem alguém acompanhando o governador Valadares aí, a Diana, conheci na Copa Nacional do Café, tua filha, craque de bola. Um abraço para a galera do governador Valadares. Mas voltando aqui, as mães, Leandro, não sei como que eu seguro mais meio dentro de casa, sem fazer qualquer esporte, comendo toda hora. Falei, não. Então nós vamos trazer. Ficam mais ansiosos, né? Fica com mais tempo disponível e acaba que a ansiedade aumenta um pouco essa questão de vontade de comer, né? E aí eles vão fazer alguma coisa também, porque os jogadores vêm e falam, vão trazer alguém da área. Falei, doutora Jéssica, que nós já conversamos com uma nova parceria, né? Com o Centro de Treinamento Vivo. A gente igualar como os clubes brasileiros, né? Também para cuidar dessa parte de alimentação, né? Aí eu queria que a doutora Jéssica fizesse a sua apresentação, a sua fala, a sua especialização. Fique à vontade, você pode falar, os minutos são seus, não se prenda no tempo. Quem você atende, o que você... Esse momento eu queria essa introdução aí. Os meus atletas estão entrando em massa aí. Para a doutora Jéssica, nossa nova parceria com o CT Viva, para a gente trabalhar com os atletas. Falar quem é a doutora Jéssica. Bom, pessoal, eu sou formada em nutrição, né? Tenho pós-graduação em nutrição esportiva, medicina avançada e exercícios voltados ao esporte. São as minhas pós-graduações. Hoje eu trabalho com o público de atleta. Eu tenho a parceria também com o pessoal daqui de Nova Venécia e região, né? Dos meninos que jogam futebol e agora essa nossa parceria também.
acompanho atleta de fisiculturismo, até atletas de endurance, que são corredores, de bike, mas também faço atendimento voltado ao lado do emagrecimento, da saúde, que hoje ainda é um público que tem muita procura, né? Que é normalmente o emagrecimento. Então, o meu público-chave ainda é esse. E a questão dos atletas. Hoje eu estou residindo em Nova Venécia, a minha clínica fica aqui, mas eu também faço atendimentos em Pinheiros, São Mateus e Jaguaré. E agora, devido à pandemia, mesmo com os atendimentos presenciais, a gente também está fazendo atendimento online. Então, graças a Deus, hoje, assim, eu já tenho pacientes no mundo todo. Eu tenho pacientes dos Estados Unidos, da França, da Itália, que fazem acompanhamento comigo de forma online. Poxa, que bacana, que bacana. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Futebol mais nutrição é igual qual resultado? Ah, sucesso, né? Eu falo que é um complemento. Igual eu atendo os meninos que são convocados para estar jogando em times maiores, né? E a gente faz uma triagem nutricional, mexe na alimentação deles antes de ir para os clubes, para eles conseguirem ter um maior desempenho. E eu percebo muito que alguns questionam muito em questão assim, Jéssica, na hora que está mais de uma hora de treino, eu começo a sentir uma fadiga, às vezes dá uma tonteira, dá uma vontade de vomitar. E a maioria das vezes, os sintomas que eles sentem está voltado a uma má alimentação. Eles têm uma qualidade de treino intensa, porém, quando você olha a alimentação, ela está totalmente desadequada. E quando você adequa essa parte da alimentação, o retorno que eles veem em relação ao desempenho é muito maior, né? Então, a alimentação, ele é o combustível para o nosso organismo. Então, se você não se alimenta bem, com certeza você não vai conseguir atingir o máximo do desempenho que você poderia atingir se alimentando de uma forma errada, né? Então, para a gente reforçar essa pergunta, que nós trabalhamos muito, né, na cobrança dos atletas, a alimentação antes do treinamento, seja ele pela parte da manhã, seja ele para os atletas que treinam à tarde, muito mais, né, o da tarde, que tem um desgaste maior, e também dos atletas que nós temos também turmas à noite. Então, dentro dessa deixa, dessa fala, então, a importância da alimentação antes do treinamento é essencial. Não é somente ameaça de pai, se você não comer, você vai te dar tonteira, vai passar mal. Ela é essencial. Não, ela é essencial. Inclusive, assim, as pessoas que treinam pela manhã, a gente tem que caprichar muito também com a refeição da noite, um dia anterior, para ele ter reserva de glicogênio muscular para conseguir desenvolver um bom treino no dia seguinte. Então, ele tem que se alimentar tanto no dia anterior à noite, de boa qualidade, quanto antes do treino. E aí, isso tem também a questão de um horário para estar se alimentando antes, porque você também não pode consumir um volume de comida muito alto e já sair para treinar, que vai passar mal também. Então, tudo tem um cálculo. Quantos minutos antes eu vou me alimentar? O que eu vou comer? Porque também não pode comer qualquer coisa. A gente sabe que o que dá energia para o nosso corpo é principalmente o carboidrato. Porém, a gente tem aquele carboidrato de rápida absorção e tem os carboidratos de lenta absorção. Então, tudo isso é importante explicar bem para o atleta, para ele ter um melhor rendimento. Outra coisa também que eu vejo, ô Leandro, que poucas pessoas se importam é com a questão da hidratação. Tem muito atleta que durante o treino sente cãibra ou sente tonteira, porque aí você olha a alimentação, ele até se alimenta bem, mas está esquecendo da parte da hidratação. Então, a hidratação antes, durante o treinamento e após, junto com a reposição de eletrólitos, dependendo da intensidade do treino, ela é muito importante. Então, tudo isso também tem um cálculo
que você faz para saber quanto que aquele atleta precisa de água por dia e quanto ele vai ter que acrescentar dependendo do exercício que ele pratica. Porque cada tipo de esporte tem um cálculo diferente, né? E um gasto diferente também. Já tem uma pergunta ao vivo aqui. O pai, o Renato Tom, lá de Vila Valério, que é pai do nosso aluno, Juan, disse quais seriam esses carboidratos, rápido ou mais lento? Quais seriam esses alimentos? Se você acorda de manhã e come um pão francês com miolo, um pão francês com manteiga, ele vai te dar energia sim. Só que ele vai dar um pico de glicose na sua corrente sanguínea. Ele vai te dar energia muito rápido, mas ele vai cair muito rápido também. Então, ao mesmo tempo que ele vai te dar uma hiperglicemia, durante a metade do treino, ele pode te dar uma hipoglicemia. É onde a sua energia cai completamente e vem esses sintomas, que é tonteira, vontade de vomitar, né? Agora, Jéssica, um exemplo de um carboidrato de lenta absorção. A gente tem aí a batata doce, tem o aipim, ou até o pão integral, porque a presença de fibra, ela diminui a absorção do carboidrato na nossa corrente sanguínea. Então, essa diferença do carboidrato é o quê? Ao invés de você dar o pico, sobe energia, desce energia, você vai ter uma curva mais lenta. Então, o seu organismo ele vai conseguir ter energia por um tempo maior, fazendo com que você também tenha um desempenho melhor durante o treinamento. Em alguns casos específicos, Leandro, a gente pode até estar entrando com algum tipo de suplementação. Por exemplo, hoje eu já tive um atleta que eu acompanhei que ele treinava durante 4 horas consecutivas. Não tinha como ele parar no meio do treino para ficar comendo. E até porque não ia ter como ter digestão, né? Então, nessa situação, a gente entrava com a suplementação, porque era muito tempo de treino e não tinha como. Mas nem sempre também a suplementação é necessária, porque eu vejo aí muito atleta que não faz acompanhamento com um profissional se entupindo de suplemento, às vezes uma criança, sendo que não tem necessidade nenhuma que ela conseguiria isso só através da alimentação. Aí é onde que eu falo que a pessoa, além de estar rasgando dinheiro à toa, ela está colocando a saúde da pessoa em risco. Então, tem como a gente suprir muita coisa só através da alimentação, né? E a diferença aí dos carboidratos, ô Renato, seria mais ou menos isso. Suplementação seria um exemplo. A creatina é uma suplementação que aumenta muito o desempenho da performance, mas nesse caso de treinos extensos, normalmente a gente usa ou uma maltodextrina, ou normalmente, quando não é um treino muito extenso, eu gosto de estar usando BCAA em pó, porque aquela questão de BCAA aumentar a massa muscular, a gente sabe que é mentira. Isso não existe, não tem estudo que comprova. Agora, a partir do momento em que a gente vai fazendo os testes nos pacientes, a gente percebe que, pelo BCAA ter aquele fundo docinho, ele mantém, e ter os aminoácidos que o nosso corpo precisa, ele mantém a glicose da pessoa estabilizada por mais tempo. Então, isso é bem legal, porque se for um atleta que precisa perder um pouquinho de peso, talvez já entrar com maltodextrina não seja legal, porque é interessante ele queimar um pouquinho da reserva. Então, a gente pode usar outros suplementos para estar tendo esse desempenho. Agora, antes de entrar com suplemento, quem tem intuito de entrar com suplemento com criança e adolescente, primeiro tem que passar por uma check-up. A gente não pode entrar com suplementação sem fazer exames laboratoriais, né? Então, não entrem com suplementação sem antes levar no profissional de saúde, porque você pode estar querendo melhorar uma coisa e piorar a outra, né? Então, o acompanhamento é fundamental. Doutora, de acordo com que a gente vai conversando, vai abrindo a mente, né? Os nossos treinamentos, geralmente, vou trazer para o contexto do CTV. Geralmente, eu vou falar por categorias. Geralmente a categoria de 3 a 5 anos de idade, nós temos um cronograma, nós trabalhamos com 3 anos, que somos baby foot. 3 a 5 anos, é a categoria mais fofa que a gente tem. Eles trabalham 40 minutos somente de treinamento, né? Já é uma dinâmica, uma metodologia totalmente diferente. Aí sobe os 6 a 9 anos, que já é uma outra metodologia.
Tem também os de 9 a 12 anos e 12 a 16 anos. Dentro desses suplementos ou alimentos para complementar esses treinamentos de, por exemplo, os de 7 até 9 anos são 1 hora e os demais 1 hora e meia diante. Dentro desses atletas e desse contexto aí, quais seriam os alimentos, sem ser suplementos, os alimentos para subtrair esses carboidratos, essas coisas que seriam indicados antes do treino e pós-treino? Olha só, eu falo que a gente tem que dar mais valor às coisas mais naturais. Vamos dizer que é o que Deus colocou na terra para a gente comer. O que é isso? O que dá no chão, né? É diferente, igual o pão, você prepara. O biscoito, você prepara. A bolacha. Então, tentem dar preferência a alimentos mais naturais. Uma banana da terra, um aipim, uma batata doce, frutas, que aí você pode misturar com aveia. Por quê? As frutas, elas têm alto índice glicêmico, elas são de rápida absorção. Porém, quando você adiciona fibra, que seria a aveia, elas se tornam de lenta absorção. Por exemplo, tem aquela criança que não consegue comer muito volume de comida de manhã. Pega lá 2 bananas prata, amassa com uma colherzinha de aveia e come. Está nutrido, dependendo da quantidade e intensidade de treino. Se ele tiver feito uma boa janta no dia anterior, com presença de carboidrato. Aí a gente tem inhame, a gente tem acará, a gente tem o macarrão integral. Jéssica, mas macarrão engorda. Gente, nós estamos falando de atleta. Atleta precisa de carboidrato. É diferente, né? Nós não estamos lidando com emagrecimento. Então, assim, macarrão integral, arroz integral, tudo isso ele pode estar colocando antes do treino. E se conseguir associar uma pequena quantidade de proteína, ele vai diminuir ainda mais a absorção desse carboidrato. Um ovinho cozido ou um pedacinho de queijo branco, um ovo mexido, só não pode fritura, né? Porque a fritura atrapalha a digestão, ele não vai conseguir ter um bom desempenho na hora do treino. Jéssica, o que eu preciso no pós-treino? Falando de atleta, treinamento intensivo. Precisa de carboidrato também. Só que aí as coisas já se invertem um pouquinho. Nesse momento do pós-treino, a necessidade maior já é do carboidrato de rápida absorção. Então, nesse horário, ele precisa repor o glicogênio muscular que ele perdeu durante o exercício. Então, esse horário, se ele quiser comer aí um pãozinho francês, já não teria tanto prejuízo quanto antes. Agora, lógico, a gente não pode olhar só a absorção de carboidrato. A gente tem que olhar o que esse carboidrato vai trazer de benefício para o nosso corpo, que são as vitaminas e os nutrientes. Então, é muito melhor ele chegar do treino e fazer uma saladona de fruta, né? E comer, e depois fazer um omelete para ter a proteína, do que ir lá e comer um pão com presunto e mussarela, né? Porque a gente não tem que pensar só na reposição do carboidrato, a gente tem que pensar na qualidade que esse alimento vai fornecer ao organismo também. Porque ele precisa ter todo o conjunto de vitamina e nutriente que o corpo dele precisa para se recuperar. E a proteína, nesse momento, ela se torna importante por quê? Reposição muscular, crescimento muscular. Quando você se exercita, você cria um dano na fibra muscular. Então, para ela se regenerar, você precisa de ter o consumo de proteína. Agora, que proteína seria essa, Jéssica? A gente tem a opção do ovo, tem a opção do queijo, tem a opção da carne. Quando a gente fala isso, quando a gente fala assim, iogurtes e leites, é uma fonte de proteína? É. Só que muitas vezes supre toda a necessidade do organismo, falando num pós-treino, né? Então, por isso que alguns atletas a gente suplementa, porque tem criança que não consegue comer ovo, sendo que o ovo é um dos melhores alimentos que existe no mundo, né? Ele só perde para o leite materno. Mas tem criança que não consegue comer, que faz ânsia de vômito, não gosta de queijo. E aí você vai lá e faz uma vitaminazinha de whey com banana, eles comem tudo, porque adora, né? Então, cada caso é um caso. Então, é importante, pós-treino, ter os dois.
Porém, lembrando sempre essa questão da qualidade. Não adianta só quantidade. A qualidade em relação a macro e micronutrientes também é muito importante. Que bacana. Ô, doutora Jéssica, entre inúmeros pais que estão aqui me mandando zap, eu estou com outro aparelho que recebendo zap, e também inúmeros amigos que estão entrando na live aí. Um dos que participou conosco na live, até mandou um alô aqui, nosso grande jogador, nosso amigo Odivan, aço da seleção do Vasco, tá curtindo aí nossa live, mandou um zap aí, tá adorando as dicas, é essa linha mesmo, que ele foi um jogador de alto rendimento, foi um símbolo do Vasco da Gama, da seleção brasileira, né? E também nosso atleta Luizinho também, que hoje é um atleta de alto rendimento, joga em Belo Horizonte, está de férias em São Gabriel devido à pandemia, como outros, Rafael Vanderpool e outros atletas estão, né, de férias. Eu queria agora te fazer uma pergunta, que assim, é a pergunta. Tem muitos pais que estão esperando eu fazer essa pergunta, tanto dos meus atletas do Sub-11 ao Sub-15 competitivo. Porque o centro de treinamento ele é um centro de treinamento diferenciado. Né? Ele é diferenciado, que eu digo assim, nós vamos trazer para os nossos atletas o que o grande clube oferece para os seus atletas. Hoje eu não tenho como montar uma estrutura e trazer uma nutricionista e uma academia. Hoje, a VIP Academia é a nossa patrocinadora oficial em São Gabriel. Então, nós temos 2 vezes por semana acompanhamento com um profissional, o professor MacGyver. 2 vezes por semana o trabalho, o condicionamento de passe, essas metodologias, a metodologia da CT. E agora nós vamos direcionar os atletas para a doutora Jéssica, para essa parte de nutricionismo, aonde entra a pergunta: por que eu não cresço? Por que os meninos não crescem? Por que eu não cresço? Isso é para os goleiros, para os zagueiros, para os volantes. Vou te explicar por quê. Um menino de 12 anos hoje, ele se chama assim, transição de categoria. Ano passado o menino tinha 11 anos, esse ano ele faz 12. Então ele não é mais sub-11. Ele vai para o primeiro ano do sub-13, que ele vai jogar com o menino de 13 anos, 12 e 13 anos. Só que quando ele chega com 12 anos, que é ali o espichão, a maturação, para uns e outros são, o atleta ele se vê pequeno diante ao padrão do futebol. Aí ele chega para um menino de um clube que tem cara de 15 anos, mas tem 12, e ele apenas tem 12 anos. Entendeu? E pequeno, raquítico. O acompanhamento da doutora Jéssica, profissional da área, ele consegue fazer um trabalho para que esses atletas atinjam ou a maturação, eu não sei se é massa muscular, não sei qual a palavra que diria, para que esse atleta tenha um tamanho maior, um desenvolvimento igual os atletas de clube profissional? Não sei se eu consigo. Olha só, isso aí envolve 2 casos, né? 2 fatores. Envolve tanto o fator nutricional quanto o fator hormonal. Na verdade, três fatores. O fator genético, ele também é muito importante. Por quê? Tem aquela criança, eu já acompanhei mesmo um atleta de Governador Valadares, eu acompanhava ele aqui em Nova Venécia, ele era baixo peso e baixa estatura. Fiz o acompanhamento, a gente conseguiu colocar ele num peso legal, ele cresceu pouco, mas cresceu. Só que aí, quando eu conversei com o treinador dele, eu falei assim, eu preciso ter os pais dele junto, porque ele ia com o treinador. Eu falei, eu preciso ver o pai e a mãe, conversar com a família. Quando os pais chegaram no consultório, eles eram do tamanho do menino de 10 anos. Então, assim, ele não tinha condições nenhuma de ter uma estatura elevada, porque a genética dele era ser baixo. Só que pensa no menino craque. Ele ganhou um pouquinho de peso, melhorou a massa muscular. Essa questão da altura não atrapalhou ele em nada, porque o fato dele ter melhorado a hipertrofia, ele melhorou muito no rendimento. Agora, existe também aquele caso, ô Leandro, da desnutrição. Ah, Jéssica, mas às vezes você olha o paciente, ele está no peso ideal. As pessoas acham que a desnutrição, ela é só naquela pessoa abaixo do peso, e não é. A desnutrição existe até em obeso. Então, se o nosso organismo, ele não tem as vitaminas e os minerais da forma correta,
você também não vai ter um desenvolvimento bom no crescimento. Por isso que eu falei lá em relação ao pó, que é importante também a gente ter essa qualidade, né? Pouco hormônio do crescimento, né? Aí, quando é a parte hormonal, aí eu encaminho ao endocrinologista, porque o nutricionista ele não pode trabalhar com essa parte hormonal. E aí, em conjunto, a Nutri trabalha com a alimentação e o endocrinologista entra com a parte da reposição hormonal. Que então a gente tem esses três fatores. Então, para a gente saber, a gente tem que analisar os três. Tá? Agora, se for questão de deficiência nutricional, sim, com certeza. A gente consegue, assim, um desempenho muito bom, tá? Em relação à massa muscular, só o fato da gente mexer, modificar na alimentação, eles também conseguem um desempenho muito bom. Que bacana. Vou fazer uma pergunta ao vivo, tem duas. Eu vou fazer uma. A primeira pergunta é da Diane, lá de Governador Valadares. Depois eu vou falar da Nayara, da Nayane. A Nayane é atleta, jogadora, inclusive do projeto que nós temos feminino lá da Prefeitura de Vila Valério, que é o projeto Viva Futebol Feminino. E ela também joga na Meninas da Vila de Vila Valério. A Diane, lá de Governador Valadares, perguntou qual alimentação poderia ser substituída pelo carboidrato, pois a minha filha, que a filha dela é atleta, não está podendo comer o que contém carboidrato. Bom, primeiro a gente precisa saber o porquê não está podendo conter o que contém carboidrato. Me explica melhor. Porque, assim, talvez ela não está podendo consumir o que tem glúten, que é diferente, porque tem vários carboidratos que têm glúten, ou talvez ela não está podendo consumir uma quantidade muito elevada de carboidrato, que são coisas diferentes. Mas, assim, se de último caso ela não poder consumir uma quantidade maior de carboidrato, a gente pode entrar com uma gordura boa. Por exemplo, o abacate. Colocar um pedaço de abacate com uma colherzinha de semente de chia, que também vai gerar uma fonte de energia bacana. Agora, eu só vou pedir para você me falar aqui o porquê que, assim, glicose um pouco alta. Sim, é isso que eu queria saber para tirar uma dúvida que é de muitos. Quem tem problema de glicose, pessoal, não é proibido de comer carboidrato, não, tá, Diane? Quem te falou isso está completamente equivocado. Infelizmente, ô Leandro, hoje a gente trabalha num mundo que eu falo que as pessoas não respeitam aquele ditado de cada um no seu quadrado. É um querendo invadir a área do outro e não tem, às vezes, o conhecimento suficiente para selecionar os carboidratos, tá? Mas o carboidrato ele é muito importante, sim, inclusive para a pessoa diabética. Só que tem uma quantidade, ô Diana, que a gente precisa tá colocando para a alimentação do seu filho ou da sua filha. Então, assim, não pode comer carboidrato? Pode sim. Porém, ele não vai poder comer na mesma proporção, talvez, de uma pessoa que não tenha diabetes, tá? Então, isso é muito importante você procurar alguém que realmente tenha conhecimento do assunto, né? Para estar te orientando melhor, tá? Por isso que eu perguntei o porquê, Leandro, porque eu imaginei que fosse glicose. Tem muita gente que acha que diabético não pode comer carboidrato, né? E, na verdade, não é assim que funciona. Ela tem que saber a qualidade desse carboidrato e a quantidade. Então, a gente tem que trabalhar com esses dois fatores, tá bom, Diane? Consegui esclarecer? Se tiver outra dúvida depois, você pode me mandar lá no privado também, que a gente responde.
Doutor, eu vou te agradecer porque você esclareceu uma dúvida minha pessoal, que eu sou diabético e tenho, né? Eu também sou diabético e eu tinha essas restrições, mas eu, por não ter procurado um profissional da área, quem me falou foi um clínico geral. Então, assim. Pois é. E a próxima pergunta já era uma das perguntas que eu ia te fazer. Deixa eu puxar aqui. A Daiane, aqui. É a pergunta que eu ia fazer sobre quarentena. Em quarentena, fica difícil para manter a massa muscular. Quais alimentação consegue manter ou segurar o máximo de massa muscular possível? Que eu ia perguntar sobre, em quarentena, como seria a alimentação. Porque eu ia perguntar direcionado ao atleta, você pode fazer no âmbito global, para todos. Como que seria? Porque você sabe, você tinha algumas pessoas conseguiam fazer a sua alimentação regulada ali. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Com a quarentena. Especificamente para o atleta, né? A gente tem que ter uma constância na rotina. Como essa parte da quarentena, a gente sai da rotina atual, vem a ansiedade, a pessoa dorme mal e muitas vezes acaba descontando da alimentação. Então, para você conseguir manter um bom, não vou falar assim, talvez manter, mas ter uma perca menor, primeira coisa, proteína no horário correto. Por quê? Como assim, Jéssica? Explica melhor. Se você consegue ter um bom consumo de proteína no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar, com certeza você já vai estar minimizando a sua perca de massa magra. Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, eu preciso consumir proteína só pós-treino para mim ter uma hipertrofia. E a gente sabe que já não é bem assim. É importante a proteína no pós-treino? Fundamental. Só que você precisa ter a proteína dividida ao decorrer do seu dia. Não é só comer uma vez por dia. Então, assim, café da manhã, tenta acrescentar uns ovos ou um queijo branco. O almoço e a janta, a gente já tem a proteína da carne, então não precisa acrescentar mais nada, né? E à tarde também está acrescentando junto ao carboidrato um queijo ou um ovo ou um iogurte de boa qualidade, porque nesse horário, como não vai ser pós-treino, a quantidade de proteína do iogurte já seria o suficiente, dependendo da pessoa, né? Mas é ter uma divisão durante o dia com uma boa alimentação. E não sair muito, Leandro, da rotina habitual que tinha antes. Porque o nosso organismo, ele sente muito quando a gente sai da rotina. Então, se você tinha o hábito de acordar cedo, não comece a acordar muito tarde. Porque quando você precisar voltar para os treinos, o seu desempenho vai cair muito. Então, quanto menos vocês fugirem da rotina, melhor o desempenho quando voltar. Outra coisa importante também é que na quarentena as pessoas costumam comer mais. Então, a gente tem essa questão da qualidade, né? Ter o carboidrato, ter a proteína bem dividida nas refeições, mas a gente tem que tomar muito cuidado com quantidade. Porque a gente sabe que o atleta de futebol, ele não pode estar pesado. Porque se ele estiver acima do peso, ele perde rendimento, ele fica lento. Então, ele tem que ser um pouco mais leve, né? E como esses meninos, eles são acostumados a treinar praticamente todos os dias, numa intensidade boa, a queima calórica deles durante o treino é muito grande. Então, pensa, eles não estão queimando essa caloria da forma que queimava antes. Estão colocando mais alimentos e, às vezes, com pior qualidade. O que vai acontecer com esse atleta? Ele vai ganhar peso. E provavelmente ele vai ganhar um peso que não vai ser de massa muscular, vai ser de gordura corporal. Então, isso vai gerar fadiga, né? Vai gerar lentidão, isso vai atrapalhar muito o rendimento dele quando ele for voltar à rotina normal. Então, assim, a minha dica é tentar manter a rotina que tinha antes, por mais que esteja dentro de casa, o máximo possível. E ter qualidade na alimentação. Qualidade é tudo, porque às vezes a gente vê a pessoa comendo, desembalando tanto e descascando pouco, né? A gente tem que começar a inverter essa situação. Seria mais ou menos isso. Que live. Eu vou te falar assim,
Tanto eu creio que se para mim, que né, sou a pessoa que está dividindo essa live, imagina que riqueza para quem está acompanhando essa live. Todo mundo aqui está mandando top, top para mim aqui no privado do Zap, que uma live top de linha, esclareceu, assim, abriu a mente. E, assim, se fosse por mim, a gente ficava horas e horas. Então, pessoal, vocês que estão com a live, eu quero deixar um recado para vocês, principalmente você que é do CTV. Doutora Jéssica agora está conosco nessa parceria. Todos os atletas que têm aquele problema, né, de crescimento, de alimentação, nós vamos estar direcionando desde a idade pequena, vamos ter esse acompanhamento. Os nossos atletas de alto rendimento. Se algum profissional que está aí acompanhando, vários jogadores profissionais estão acompanhando essa live, está aí o contato dela, ela está aí, chama ela, marca. Não tem limite de estado, país, não. Vocês atletas fora do país também, que nos acompanham, que também foram direcionados por nós, também a doutora Jéssica estará à disposição de vocês. Se você não tem uma Nutri, você vai ter, pega aí, faz aí um pacotão bacana. Você, atleta da escolinha, também vai ter uns pacotão bacana. Então, assim, quando eu falo, nós queremos chegar num patamar onde os atletas cresçam e sejam atletas saudáveis. Não é mais aquele atleta com força de vontade, mas com atleta saudável. Então, uma pergunta na tela aí. A Rani, boa tarde. Eu estava tendo uma alimentação meio desgregada e em horário errado. Agora estou comendo em rotina normal. Estou sentindo dor de cabeça sempre. Tem alguma coisa a ver com alimentação? Peraí, eu estava tendo uma alimentação meio desgregada em horários errados. Agora estou comendo em rotina normal. Estou sentindo dor de cabeça sempre. Olha, tudo que a gente muda na forma de rotina na nossa vida, o organismo sente. Então, às vezes eu vejo alguns pacientes que ficava muito tempo sem comer. Essa questão da dor de cabeça em estar comendo melhor, ela não é muito normal, tá? A tendência é a pessoa melhorar a dor de cabeça. Mas o que pode estar acontecendo é o organismo dela estar reagindo a uma nova rotina. Igual quando a gente faz um plano alimentar e na primeira semana, mesmo a pessoa comendo uma quantidade bacana, ai, Jéssica, tive uma dorzinha de cabeça mesmo não sentindo fome. É o quê? É o seu organismo se adaptando com uma nova rotina. Porém, se isso proceder por mais de uma semana, aí isso já não é normal. Pode ser que seja um outro motivo. E aí tem que pesquisar mais fundo para ver o que pode ser. Então, né, fica aí. Pode estar procurando a doutora Jéssica, né? Direct, pegar o contato. De repente a gente pode estar colocando contato depois que for editar essa live, que ela também vai para o Facebook depois, doutora. Para as pessoas verem os temas que foram debatidos, conversados, né, dialogados. Para eles também vai. Eu tirei 1000 dúvidas aqui que eu tive, até para ir prova. Então, assim, nós temos aquele amigo nosso, ele está por aí já? Você viu se ele entrou na live? Eu vi que ele me mandou mensagem aqui, mas eu não consegui olhar. Deixa eu olhar aqui no Zap rapidinho, só um minutinho. Então tá, eu aguardo. Nós também vamos aguardar. A Anne agradeceu aí por ter esclarecido, a Nayane agradeceu, a Diane agradeceu. Isso é bom live direcionada, né? Live que esclarece as dúvidas, a live que é direcionada, nós também estamos tirando qualquer interrogação da nossa mente e principalmente da nossa saúde. Ele me mandou uma mensagem que estava saindo da terceira reunião. Aí eu mandei uma mensagem lá para ele agora, se ele consegue entrar agora. Se quiser esperar uns 2 minutinhos para ver se ele entra, se ele não entrar, a gente cancela. Bom, aqui em Nova Venécia, o Leandro, a gente vê assim, eu estou um pouco distante de Valéria e São Gabriel, mas lembrando que aí é minha terra natal, né? Muita gente que entrou aqui, eu conheço da minha parte de infância. Hoje eu estou em Nova Venécia já tem quase 7 anos. Então, eu já me formei morando em Nova Venécia, fiz o meu nome aqui.
Mas aqui em Nova Venécia eu percebo que os meninos, eles se dedicam muito nessa questão do esporte. E eu acompanho um pouco o seu trabalho também, e essa questão do treinador, ela é fundamental. Porque às vezes eu percebo que tem muitos treinadores aqui que, assim, se preocupa mais até do que os próprios pais. Então, uma coisa que eu vou pedir para os pais que estão acompanhando a nossa live agora, acompanhe mais o filho. Igual, se for fazer um acompanhamento com o nutricionista, vai junto. Porque já teve situações de eu atender algumas crianças aqui em Nova Venécia, que passava 15 dias, eu ligava para o atleta e ele não tinha nem passado o plano alimentar para a mãe. Já teve situações também de, por mais que simples, porque, gente, de fazer uma alimentação saudável não é caro. Se for caro, tá errado. É uma dúvida que muita gente tem também, que às vezes tem pessoas que têm um poder aquisitivo menor, né, que faz parte do clube. Ah, eu não vou poder ir porque eu não vou conseguir comprar as coisas para fazer uma alimentação saudável. E não, a alimentação saudável, ela é, às vezes, muito mais barata do que uma alimentação errada, do que você viver comprando embutido industrializado. Só que essa presença dos pais é importante para a gente conseguir entender melhor também o ambiente da família. Porque, às vezes, o adolescente vai com o treinador fica na recepção, o atleta entra e ele não passa para a gente a total realidade. Já teve uma época que eu atendi um paciente aqui, nome não convém por falta de ética, mas que passou 2 meses, eu percebi que ele não estava conseguindo ganhar peso. Eu falei, não, não tem jeito. Aí eu fui atrás, porque eu tô para frente. Quando eu pego atleta para acompanhar, eu abraço mesmo, eu falo que eles são meus filhos. E eu liguei, ele morava com a avó, e eu liguei. Falei, olha, tá acontecendo assim, assim, né? Já tem 2 meses, ele não tá conseguindo ter resultado, não tem como ele não ter resultado fazendo isso que a gente passou, tal. Queria ver o que que tá acontecendo, o que que ele tá tendo dificuldade, que ele tá falando para mim que tá seguindo tudo certinho. E aí, quando eu fui ver que a avó dele se abriu, eles não estavam tendo condições financeiras de comprar arroz e feijão. E também não tinha coragem de falar. Aí é onde a gente vai atrás de uma assistente social, entendeu? Então, a gente que é profissional de saúde, por mais que eu não trabalhe para o SUS, a gente tem também esses contatos que a gente pode estar levando uma ajuda para a pessoa, né? Então, esse acompanhamento dos pais irem junto e estar presente ali é muito importante. Porque às vezes eu vejo que falta um pouco de interesse das famílias também. E aí vai deixando, às vezes é um atleta maravilhoso que tem um potencial gigantesco e por falta de um incentivozinho a mais da família, ele acaba desistindo. Já aconteceu aqui também de alguns meninos não se dedicar, e aí eu dou muito exemplo aqui em Nova Venécia de Richardson, né? Falo, gente, olha como que tá, como que ele cresceu. Pensa, é uma oportunidade na vida de vocês. Aí eles já saem com os olhos brilhando, né? Porque todo mundo quer ser jogador de futebol famoso, porque o negócio é famoso, né? Mas essa participação dos pais, ela é fundamental. Então, eu faço até esse apelo para se assim não, porque já é certo, né, nossa parceria. Mas quando for fazer um acompanhamento, pedir, você que é treinador também, está pedindo sempre para os pais, ou até você mesmo está acompanhando também, que essa proximidade do profissional com o paciente, ela é muito importante para a gente conseguir ter uma boa evolução, né? Deixa eu ver se ele conseguiu me responder aqui. Peraí. Meu amigo também, gente. Não, você tá na Eu acho que reunião, ele não conseguiu sair ainda, que ele não conseguiu visualizar. não tem problema. Ele é uma Gente, pessoa excepcional, nosso amigo pois é. também. Ele já palestrou. Eu até comentei com ele que era a sua live, né? Ele falou que te conhece, elogiou o seu trabalho, falou que te acompanha, também acompanha o seu trabalho com os meninos. Bom, pessoal, o nosso convidado ia ser o Fabiano Heller, que ele é ex-jogador, né? E eu faço acompanhamento com ele também. Só que, infelizmente, não deu para ele participar.
Ele não conseguiu me responder aqui ainda. Ele falou, erro meu, porque eu deixei para convidar ele em cima da hora. Falei com o Leandro, era 5h10, né, Leandro? Falei, Leandro, eu vou ligar para ele para ver se ele consegue acompanhar a gente no final para dar umas palavras de incentivo para o pessoal. Mas quando eu entrei em contato com ele, ele já tinha esses compromissos agendados e ele não sabia se ia dar tempo de concluir. Então, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? A gente deixa para a próxima. A agenda dele é bem corrida mesmo. Doutora, quero te agradecer de coração. Primeiramente, por aceitar abraçar esse projeto, você ter vivo a ideia, a dinâmica dele, a metodologia. Eu creio que os pais também estão satisfeitos com as ações que nós vem desempenhando, e essa é mais uma grande ação para que nossos atletas sejam atletas de qualidade, mas com responsabilidade alimentar. Quero te agradecer a oportunidade da gente estar fazendo essa live. Eu que agradeço o convite. A doutora vai seguindo a doutora aí. Quem é da doutora segue nosso trabalho. E vamos aí caminhar junto aí. Te agradecer mesmo, te agradecer de coração mesmo, entendeu? Por tudo. Eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente estar podendo dividir um pouquinho de conhecimento, né? E às vezes, para a gente que é profissional, para você que já acompanha os meninos, é uma coisa simples, mas que muita gente tem dificuldade em saber, né? Então, foi muito bom. Adorei participar. Obrigada pelo convite. Um abração, uma boa noite e boa noite a todos aí da live. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.